de Mulher no Ar, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo a você do Rio Grande do Norte, a você de Alagoas. Estamos aqui após o final de semana seguindo com a nossa missão de levar informações, dicas, entretenimento, enfim, muita coisa boa e importante para você aí de casa. Hoje o programa está especial porque ele está trazendo aqui uma entrevista, né, com a doutora Daniele Matias, que é oncologista, para, no caso, explicar, né, como é que está sendo aí a situação que nós estamos vivendo com o Covid-19 para aqueles pacientes que estão em tratamento, a rotina, os cuidados. Tudo isso é importante porque, enfim, a vida não para, o mundo não para e nós temos que tentar levar no mais normal possível. Então, diretor, já posso entrar agora com a doutora? Olha só, ela já está aqui. Doutora Daniele, estamos lhe vendo. Muito obrigada por estar aqui participando, por nos ajudar, trazendo informações. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos da Band. Doutora Daniela, já vou logo começar pedindo esclarecimentos, informações, na verdade, a respeito das precauções para os pacientes oncológicos, né? Eu imagino que, no caso, para quem não sabe, o paciente oncológico é aquele que está em tratamento, né, contra o câncer e, no caso, teria que ter, acredito, que cuidados a mais nesse período. Obviamente, a atenção é redobrada, não é mesmo? Exatamente. A população oncológica é exatamente aquela população que acaba caindo nos pacientes com um grupo de um risco maior de contaminação. A contaminação nos pacientes oncológicos acaba representando cerca de 8%, enquanto que na população geral gira em torno de 4%. E esses pacientes são aqueles pacientes realmente com uma idade mais avançada, geralmente são pacientes com mais de 60 anos, são pacientes que têm comorbidades, seja principalmente comorbidades cardiovasculares ou respiratórias, são pacientes que já têm uma performance mais baixa, né? Então são pacientes geralmente mais debilitados, e claro, também são pacientes em tratamento, os pacientes em quimioterapia citotóxica, que devem ter um cuidado um pouco maior, já que a sua imunidade vai estar relativamente mais baixa que a população em geral. Obviamente. No caso, para aqueles que estão em tratamento, está ocorrendo aí em relação à área médica alguma modificação? Existe a possibilidade deles, digamos, alterarem o tempo? É melhor ou não é? Continua normal? Como é que está essa questão de quem já iniciou o tratamento e está enfrentando o período da Covid-19? Então, várias sociedades emitiram recomendações, tanto a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Cirurgia Oncológica, e essas recomendações são exatamente visando que o paciente evite, tentando evitar a ida do nosso paciente ao pronto-socorro e tentando evitar suas internações, seja ela por complicações clínicas ou cirúrgicas, que podem levar esse paciente a utilizar um leito de UTI, o que seria um risco tanto para o paciente como também para a ocupação dos nossos leitos de UTI nesse momento do Covid. Então, algumas recomendações, eu vou citar algumas aqui, por exemplo, pacientes com doença muito inicial, quando a gente fala, por exemplo, de câncer de mama. Então, aquelas pacientes com tumor in situ, essas pacientes que seriam operadas rapidamente, os mastologistas geralmente estão esperando um pouco mais para operar essas pacientes. Os pacientes, por exemplo, que já foram operadas e estão para iniciar um tratamento que a gente chama de adjuvante, que é um tratamento de prevenção. Esses pacientes também, a gente pode esperar um pouco. Claro que tudo isso deve ser avaliado cada caso, né? Mas a gente sabe que os pacientes oncológicos representam um grupo heterogêneo de pacientes. Então, tem pacientes que estão em tratamento ativo, já tem outros pacientes que estão em acompanhamento e que as recomendações para esses pacientes em segmento é postergar a sua consulta se o paciente estiver sem sintoma. Então, algumas das recomendações também foram a utilização de fatores estimulantes de colônias, que são medicações em que a gente consegue aumentar a imunidade dos pacientes entre os ciclos de quimioterapia e tenta evitar que esse paciente tenha uma queda de imunidade que possa levar esse paciente ao pronto-socorro. Então, essas são algumas das recomendações e que os grandes centros de oncologia aqui em Natal também está seguindo. Perfeito. Então, olha só, reforçando aqui o que a doutora Daniele está explicando, para você que está em casa, que conhece alguém ou que está passando por essa situação, não é caso de desespero, não há realmente, digamos, que você se preocupe em relação ao seu tratamento. É caso de você procurar orientação médica, porque cada caso é específico. Há situações em que dá de fato para você adiar ou, digamos, espaçar mais para que a sua ida ao consultório, a sua ida ao hospital seja, digamos, com menor frequência. Mas, no caso, nenhum médico vai agir
obviamente, né, sem os cuidados necessários para prevenir, no caso, preparar bem o paciente em relação a futuras cirurgias, a futuras situações em que ele vai precisar. Eu falei de cirurgia agora porque também há essa dúvida. Há pacientes, por exemplo, que estão aguardando a data da cirurgia oncológica, né? Ele deve se preocupar por, no caso, situações de leitos ou situações mesmo de precaução a mais, ou você acha que, no momento, ainda é controlado? Eu sempre falo para os meus pacientes, procure se informar com o seu médico. O oncologista e o cirurgião, ele vai estar orientado, as sociedades estão emitindo recomendações e vai saber qual é o momento de fazer o procedimento cirúrgico para esse paciente. Realmente existem algumas recomendações para postergar, mas tudo isso deve ser analisado cuidadosamente, cada caso. Casos urgentes que precisam ser operados, doenças avançadas que precisam de cirurgia vão ser operadas, né? Os pacientes em quimioterapia que precisam receber o tratamento estão recebendo o tratamento, então as clínicas de oncologia, instituições grandes ou clínicas menores continuam oferecendo o tratamento oncológico aos seus pacientes. O tratamento realmente não parou, mas existem algumas situações de tratamento ativo, que são realmente os pacientes em quimioterapia, em que se deve analisar cada caso. E, assim, uma recomendação que eu gostaria de dar aos pacientes, o cuidado a mais que deve ter com o paciente oncológico é em relação à toxicidade, que a gente chama de neutropenia febril, que é quando a imunidade do paciente cai entre um ciclo de quimioterapia e outra, e isso pode ser realmente necessário que o paciente busque o pronto-socorro. Então, é importante o contato com o seu médico para saber se é o momento de você ir ao pronto-socorro ou se realmente não. Então, alguns pacientes que não estão em tratamento podem estar sentindo sintomas leves e que o médico oncologista pode orientar sem precisar que esse paciente busque o pronto-socorro. E fiquem tranquilos, o médico vai saber lhe orientar, o oncologista vai saber lhe dizer com segurança se você pode postergar um pouco o seu tratamento frente ao risco dessa pandemia que está atingindo a nossa população. Perfeito, então olha só, nada de pânico, todo o corpo médico está trabalhando em prol da saúde da população em todos os sentidos. Doutora Daniele, eu gostaria que para finalizar a senhora deixasse as recomendações, as precauções de praxe, né? Que não só para aqueles pacientes em tratamento oncológico, mas para toda a população. O que eu acho que deve ser necessário é que o paciente oncológico tenha, digamos, uma atenção redobrada, né? Por causa da sua imunidade, até mesmo em questão da alimentação, a questão de manter, né, o bem-estar o máximo possível. É claro que a recomendação de lavar as mãos é a mais importante, né? A recomendação para os pacientes oncológicos também de usar máscara de proteção, já é uma recomendação que a gente faz para os pacientes que estão com a imunidade baixa, para os neutropênicos. Então, os pacientes oncológicos já são até mais habituados a usar máscara de proteção do que a população em geral, né? As recomendações, eu separei assim 4 recomendações finais, seria para o paciente em segmento, que ele fique tranquilo em postergar o seu controle, se ele está assintomático, né? Essa é uma recomendação para o paciente em acompanhamento. Para o paciente em tratamento ativo, ele vai receber o seu tratamento dentro de uma segurança oncológica, seja esse tratamento relativamente postergado ou não, seja esse tratamento modificado de alguma forma ou não, o oncologista vai dar as recomendações necessárias para que o seu tratamento não pare e que esse paciente venha a receber a medicação. Uma terceira recomendação é a vacinação anti-influenza, e que os pacientes, a população em geral, mas os pacientes oncológicos devem sim ser vacinados, independente de estarem em tratamento ativo ou não, então, se possível, se vacinar. E a quarta recomendação é o isolamento social, realmente. Então, sair de casa para o necessário, sair de casa para o seu tratamento, se precisar realizar exames relacionados ao tratamento, sair para fazê-los e procurar se proteger e assim proteger também os demais. Perfeito, doutora Daniele, nós estamos realmente com o nosso tempo reduzido, mas deu tempo da gente entender, passar as informações e tranquilizar a população em relação a essa situação específica. Muito obrigada pela sua participação e obrigada, né, por tornar a nossa tarde aí mais útil. Obrigada a todos da Band, muito obrigada. Obrigada.
Gente, nós vamos seguindo por aqui depois, né, dessas aulas, dessas informações todas. Estamos já no final do programa, mas eu não posso encerrar sem antes dar as dicas, né? Nós demos dicas de saúde, demos dicas aqui de várias situações e também falamos sobre outras dicas, porque o universo feminino não para, o comércio não para e você, óbvio, não pode deixar de levar aí a sua vida normal. E a dica do nosso parceiro de hoje é a R19, que está sempre junto com a gente aqui. E a peça de hoje é uma calça jeans skinny em tom escuro com lavagem clássica que tem um caimento perfeito. Um detalhe importante é que entre as pernas da calça, o entre pernas da calça é mais longo, o que resolve um problema corriqueiro das mulheres altas que têm sempre muita dificuldade de encontrar um jeans para o seu tamanho de pernas. E para finalizar com chave de ouro, a R19 oferece junto com a peça este lindo cinto jeans com fivela de bronze que completa o charme da peça. Não perca e aproveite e corra até um dos nossos revendedores que vão te atender com todo o carinho e respeito que são os pilares da marca R19. A marca R19 está há 20 anos fazendo a diferença por seus produtos de qualidade que valorizam o corpo da mulher brasileira. Vai lá no nosso Instagram, gente, já olha os produtinhos da R19, já vai separando para você comprar, para você pedir, para você solicitar aí em casa mesmo, tá bom? Então, olha só, o programa Band Mulher de hoje já vai finalizando, vai ficando por aqui. Porque, olha só, infelizmente o tempo é curto, mas não se preocupe, porque temos muito mais amanhã. Nós vamos ter outras entrevistas, outras dicas, outras informações e você não pode perder, deixar de ter essa interação junto. Vamos continuar aqui, ó, unidos. Você aí de casa e a gente daqui levando informações para você. Um beijo, a gente se vê amanhã.